Fim da alíquota de 25% para aposentados no exterior. Respostas às principais dúvidas. Neste vídeo eu vou responder as principais dúvidas que vêm chegando aqui no escritório em relação ao fim da alíquota de 25%. O que você verá nesse vídeo? Quem tem direito à isenção do IR de 25%? Por que o STF declarou a cobrança de 25% inconstitucional? O INSS ou a Receita Federal vão parar de cobrar automaticamente a alíquota de 25%. A gente vai tratar também desse assunto. O que acontece se você não entrar com o processo? Como funciona o processo para ajustar a tributação e recuperar os valores pagos? Como calcular a sua economia? Então, como que você calcula a diferença da tabela progressiva com a alíquota de 25%? Vamos responder também. Já entrei com esse processo antes da decisão do STF e perdi. Posso entrar novamente agora com essa decisão do STF? A gente vai responder também nesse vídeo. Qual alíquota será aplicada agora após o julgamento do STF? Ainda vou me mudar do Brasil. Não vai ser cobrado os 25%? Bom, então vamos lá nesse vídeo passo a passo aqui respondendo as principais dúvidas que chega aqui constantemente no nosso escritório. Primeiro, quem tem direito à isenção do IR de 25%? Quem pode entrar com o processo? Essa decisão ela beneficia aposentados e pensionistas brasileiros e estrangeiros, mas desde que receba de fonte brasileira, mas que vivem no exterior, tá? E aqui, novamente, estrangeiros aposentados pelo Brasil que recebem de fonte brasileira, seja do INSS ou de regime próprio, também se beneficia dessa decisão do STF. E herdeiros das pessoas, dos aposentados ou pensionistas que faleceram. Então, os herdeiros também se beneficiam. Se a pessoa falecida teve valores retidos nos últimos 5 anos, os herdeiros têm legitimidade para entrar com o processo e pleitear a restituição, conforme jurisprudência do STJ. Por que o STF declarou a cobrança de 25% inconstitucional? Bom, a alíquota fixa de 25% foi declarada inconstitucional porque violava diversos princípios constitucionais, tais quais progressividade. O imposto de renda ele deve ser proporcional à renda do contribuinte, que não ocorre com uma alíquota única e fixa. Você tinha exemplos de gente que ganhava um salário mínimo e pagava 25%, quem ganhava o teto do INSS também pagava 25%, ferindo então a progressividade. A capacidade contributiva. A tributação deve considerar a real capacidade econômica do contribuinte, algo que a alíquota de 25% ignora ao aplicar o mesmo percentual para todas as faixas de renda. Também violava o princípio da isonomia. O tratamento desigual entre residentes no Brasil e no exterior não tem justificativa legal válida, prejudicando quem vive fora do país. Então aqui é um resumo do porquê o STF declarou a alíquota de 25% inconstitucional e o principal, vedação ao confisco. A alíquota de 25% levava 1/4 do valor do benefício dos segurados. Em muitos casos, a alíquota fixa confiscava parte significativa da renda dos aposentados e pensionistas, especialmente para aqueles que recebiam valores baixos. Então, muitos segurados que recebiam um salário mínimo de aposentadoria por idade, mas viviam no exterior, estavam pagando a alíquota de 25%. Então, o STF reconheceu que essa cobrança era abusiva, determinando que a tributação deve seguir alíquotas progressivas aplicáveis a residentes no Brasil. Aqui uma dúvida que chega bastante também. O INSS ou a Receita Federal vão parar de cobrar essa alíquota de 25% automaticamente? Bom, a resposta é, infelizmente, não. Por quê? Porque, historicamente, toda vez que o governo perde, a Receita Federal perde um processo no Supremo, ele demora anos para regulamentar. Eu vou explicar por que isso acontece. Então, historicamente, em casos semelhantes, a Receita levou anos para regulamentar mudanças impostas pelo STF. Além disso,
existe um interesse arrecadatório, já que a cada mês que passa sem a correção administrativa, mais valores pagos indevidamente prescrevem. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se você entrar com um processo em fevereiro de 2025, poderá recuperar os valores pagos desde fevereiro de 2020, os últimos 5 anos. Mas se você esperar até janeiro de 2026, perderá o direito de reaver que foi pago em 2020, porque já estará prescrito. Tá? Então, a prescrição ocorre mês a mês. A cada mês que vai passando, que a Receita Federal não cumpre a decisão, ela vai deixando de pagar ali os valores retroativos. Tá? O que acontece, essa é uma dúvida também, o que acontece se eu não entrar com o processo? O desconto de 25% continuará a ser feito até que a Receita Federal regulamente a decisão do STF, o que pode demorar anos. Observa de outros casos que a Receita demora muito. Por quê? Porque exatamente tem a questão da prescrição. Quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas perdem o direito, porque elas só conseguem restituir os últimos 5 anos. Tá? Então, cada mês que passa, um valor prescreve, reduzindo o total que pode ser recuperado. Outra dúvida também: como funciona o processo para ajustar a tributação e recuperar os valores pagos? Bom, a decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em 28 de 11 de 2024. Isso significa que não cabe mais recurso, não tem chances de reverter. Ainda bem, né? Uma ótima notícia. Então não tem mais como a Receita Federal entrar com qualquer recurso, tá? Não tem como ser justificado. Quem pagou a alíquota de 25% nos últimos 5 anos pode entrar com uma ação judicial para ajustar a tributação futura, isso é, passar a aplicar a tabela progressiva, né, ao invés da alíquota de 25%, que reduz significativamente o valor do imposto a ser pago e, em alguns casos, gera o direito à isenção. Por exemplo, quem ganha um salário mínimo estará isento. E às vezes até no valor maior, vai depender da idade, se tem dependente e outros fatores também. Tá? E quem entrar com o processo também pode recuperar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Ou se você recebe aposentadoria há menos tempo, a partir do momento que começou a descontar a alíquota de 25%. Como calcular a sua economia? Como calcular a diferença entre a alíquota de 25% e a tabela progressiva? Essa é uma notícia exclusiva para você que acompanha aqui as nossas redes sociais do nosso escritório. Nós desenvolvemos uma calculadora gratuita lá no nosso blog, onde você pode simular quanto pagaria se a tabela progressiva fosse aplicada e comparar com os valores pagos indevidamente. Então você consegue ir lá no nosso blog, colocar lá o valor bruto do benefício, se você tem mais ou menos de 65 anos, vai ter ali as perguntas de deduções e você consegue inclusive gerar em PDF esses valores, tá? Vai dar uma diferença significativa. Como que você faz para acessar o nosso blog? Você vai digitar lolobrigidaadvocacia.com.br/blog. Ou você pode ir lá no nosso Instagram, que já está o link no perfil do Instagram, já leva direto para o nosso blog, tá? E aí você vai conseguir acessar então essa calculadora. Uma outra pergunta: já entrei com esse processo antes da decisão do STF e perdi. Posso entrar novamente? Resposta é sim, é possível ingressar com um novo processo, mesmo que tenha perdido anteriormente. Em alguns casos, pode ser viável uma ação rescisória, que é um tipo de recurso para reverter decisões judiciais já transitadas em julgadas. Se isso acontece com você, entre em contato conosco, a gente vai te orientar de maneira específica do seu caso. Tá? Aqui a gente já respondeu, a alíquota agora será a alíquota da tabela progressiva, tem todas as deduções por idade, por dependente, então reduz muito. Inclusive a gente lá no blog traz ali exemplos reais, pessoas que de R$1.000 estão pagando R$160, estão economizando R$800, R$900, R$1.000, tá?
E aqui a última pergunta. Quem ainda vai se mudar para o exterior, está morando no Brasil, mas pretende se mudar, vai ser cobrado os 25% sobre o valor da aposentadoria? Essa é uma resposta que a gente não é possível prever, porque a gente não sabe quando que você irá se mudar, tá? Então, mas a nossa expectativa é que a Receita Federal demore ainda para regulamentar. Então, se você mudar daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, provavelmente pode ser que comece ainda a descontar os 25%. Você tenha que entrar com o processo para ajustar o valor da tributação, tá? Agora, se você mudar daqui 2 anos, talvez até lá, eu acredito que já esteja regulamentado, tá? Então tá aí as principais dúvidas em relação ao fim da alíquota de 25% no exterior. Ficou com alguma dúvida, alguma outra questão que a gente não trouxe aqui? Deixa nos comentários aqui do vídeo, seja no YouTube, ou no canal do Face, ou no Instagram, e dentro do possível a nossa equipe vai te responder. Quer entrar em contato conosco para entender quais são os documentos necessários? Está passando aqui embaixo o WhatsApp aqui do nosso escritório. Entre em contato conosco que a gente vai te dar todas as orientações para resolver o seu problema, tá? Ah, e super importante, a gente não colocou aqui também, não tem necessidade de você retornar ao Brasil para entrar com o processo. Hoje o processo é totalmente digital, a gente consegue te ajudar em qualquer lugar do mundo. Nós estamos ajudando centenas de brasileiros ao redor do mundo. Nós já ajudamos principais clientes dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, tem também da França, Japão, Honduras, Colômbia, quem mais? Austrália nós temos clientes também, Egito nós temos também clientes. Então a gente está ajudando milhares de segurados aí, inclusive segurados que têm dupla nacionalidade, brasileiro, italiano, brasileiro e egípcio, brasileiro e espanhol, enfim. Então, se você sofre esse desconto, entre em contato conosco. Nós somos especialistas nesse tipo de demanda e a gente vai ajudar você. Bom, fortíssimo abraço, até o próximo vídeo.